Olá, povo! Vocês estão bem? Hoje na aula a gente vai falar um pouquinho do genitive case. Se vocês chegaram na hora de aprender genitive case, é porque provavelmente vocês já aprenderam os pronomes possessivos. Meu, dele, dela, my, his, her, their e assim por diante. Então, a essa altura do campeonato, vocês já sabem, por exemplo, dizer a frase o carro dela. Dela em inglês é her, então o carro dela, her car. Até aí, só sucesso. Mas e se eu quisesse dizer o carro da Maria e não o carro dela? Se eu quisesse citar o nome da pessoa que tem o carro e não o possessivo? Esse da Maria é o que a gente chama de genitive case em inglês. E essa matéria vai ensinar vocês como indicar essa posse no inglês. Só que pra gente fazer isso, a gente vai ter que dar uma invertidinha na ordem. Primeiro a gente vai começar por quem possui alguma coisa, o possuidor. E só depois a gente vai mencionar o que esse cara possui. E aí no meio desses dois elementos, a gente vai colocar um apóstrofe S. E é esse apóstrofe S que vai fazer o papel do do e do da. Lá no caso do exemplo, o carro da Maria. Então vamos aplicar a regrinha para poder fazer a tradução dessa frase. Primeiro quem tem. Depois, o que tem, e aí no meio um apóstrofe S, certo? Na frase do português, quem tem alguma coisa é a Maria e o que ela tem é um carro. Então, a tradução dessa frase ficaria Maria's car. Notem como a gente precisa dar uma invertidinha na ordem que a gente falaria em português. E lá no comecinho da aula também diz que essa gramática serviria para mostrar a relação entre dois sujeitos, não só a posse entre um sujeito e um objeto, certo? Pensem nesse caso aqui. Anna's brother, o irmão da Ana. O brother aí no caso é uma outra pessoa, então não existe uma relação de posse igual que a gente tem com a caneta, com o caderno, com o livro, mas serve para indicar que o irmão é o irmão da Ana. A ideia é mostrar que a regrinha vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, a casa do John, John's house, o livro do aluno, the student's book, o brinquedo do menino, the boy's toy, tá fácil. Então, até agora a regra é quem tem o quê? E nesse quem a gente tem que acrescentar um apóstrofe S, certo? Mas não é tudo maravilhas porque temos mais regras sobre isso. E a segunda regra diz sobre quando a gente tiver dois sujeitos tendo alguma coisa. Então, quem e quem tem o quê? E vamos pensar assim, se nesse caso esse o quê pertencer a essas duas pessoas que vieram antes, for um mesmo objeto, uma mesma relação para as duas pessoas, vamos sempre pensar em exemplo que fica mais fácil. A mãe do João e da Maria, ou seja, João e Maria são irmãos. É uma mãe só para os dois. Então vamos aplicar a regrinha. Quem e quem tem o quê? Aqui esse quem e quem é o João and Maria. De acordo com a regra, somente a Maria vai receber apóstrofe S. Então, João and Marias tem relação com o quê? Com a mãe. Então, mom. João and Maria's mom. Ou João e Maria's mother. Então, uma coisa só para os dois, um apóstrofe S só. Agora, quando eu tiver esse mesmo tipo de situação, quem e quem tem o quê? E isso significar que cada pessoa tem a sua coisa, ou seja, se o quê é um diferente para cada, então aí cada pessoa vai ter que receber apóstrofe S. Por exemplo, os livros do João e da Maria. A Maria tem o seu livro e o João tem o dele. Dois objetos diferentes, cada pessoa recebe apóstrofe S. Então vamos pensar. Quem e quem? João and Maria. Mas segundo a regra, a gente vai pôr S nos dois. Então vai ficar Joãos and Marias. E por último, os livros que cada um tem. Então essa frase ficaria Joãos and Marias books. Ou seja, cada um com o seu livro. Dois S's, dois livros. Beleza, agora vamos pensar em uma próxima regra. Vamos imaginar que esse quem que apareceu na frase, ele está no plural e esse plural é feito com S. Vamos pensar em português. Meninos, meninas, pais, irmãos. Se for um caso assim, a gente não vai poder usar apóstrofe S, a gente vai ter que usar apenas o apóstrofe. Veja esse exemplo aqui, ó. Os livros dos alunos. Aqui, quem tem alguma coisa são os alunos, e alunos em inglês a gente diz the students. Notem que esse students está no plural com S. Então, para esse caso aqui, basta a gente colocar o apóstrofe depois de students e, por último, completar com o quê? Books. Então vai ficar the students' books. Mais uma regra. Se esse nome de quem tiver alguma coisa for um nome clássico ou um nome histórico terminado com S, a gente também só vai poder usar o apóstrofe. Por exemplo, Hércules, Aristóteles, Jesus, Arquimedes,
todos nomes históricos ou clássicos. Pensa nesse exemplo aqui, ó, a teoria de Pitágoras. Quem tem relação de posse com algo aqui é o Pitágoras. Nome histórico terminado com S, a gente acrescenta apenas o apóstrofo. Então aqui, de acordo com a regra, vai ficar Pythagoras Theory. E sobre essa regra é muito importante dizer que se o nome for terminado em S, mas for um nome comum, por exemplo, Carlos, Mateus, a gente vai continuar colocando apóstrofe S normal. Então, por exemplo, o livro do Carlos vai ficar Carlos, apóstrofe S, book. Beleza? E a última regra diz que a gente também pode usar genitive case para indicar a relação de quando algo acontece. Quando e o que acontece. E aí, no meio, a gente vai colocar o apóstrofe S. Então, por exemplo, a chuva de hoje, eu poderia dizer today's rain. A reunião de amanhã, tomorrow's meeting, e assim por diante. E agora, a última coisa que a gente precisa falar dessa gramática é que ela só serve para mostrar a relação ou posse entre um ser vivo e um ser vivo, ou um ser vivo e um ser inanimado. Então, por exemplo, se eu quisesse falar a perna da cadeira, não vai rolar a gente usar genitive case. Vamos ter que dizer the leg of the chair, e não the chair's leg, tá bom? Fechou, é isso.